E aí pessoal, beleza? Vamos agora ver os circuitos em paralelo, a sucessão de resistores em paralelo. Diferentemente do que a gente viu nos circuitos em série, os circuitos em paralelos têm uma definição diferente para tensão e corrente. No circuito em paralelo, a tensão total é a mesma tensão em cima dos componentes. A gente pode ver aqui que a tensão de 10 volts, se a gente medir no R1, vai ser 10 volts. Se a gente medir no R2, vão ser 10 volts. Se a gente medir no R3 também. Se a gente medir no R4, também 10 volts. A corrente, ela muda de figura agora. Imaginamos que a corrente saia do polo positivo da bateria. Quando ela chega nesse primeiro ponto aqui do R1, ela se divide. Parte da corrente vem para o R1 e parte da corrente segue o circuito. Quando ela chega nesse ponto aqui, parte da corrente vai para o R2 e parte continua no circuito. Quando ela chega no R3 também, parte vem para o R3 e parte vai para o R4. Então a corrente ela se divide no circuito. E aí, diferente do que a gente viu no circuito em série, agora quem soma são as correntes. A soma das correntes de R1, R2, R3 e R4 vai ser a corrente total do circuito que a bateria vai estar entregando. E a tensão vai ser a mesma, né? Porque eles estão em paralelos, né? Ou seja, se tu pegar aqui, na prática tem um borne positivo e um borne negativo. Tu vai ligar o mesmo fiozinho que sai do borne positivo, tu vai ligar em todos os resistores de um lado. E o mesmo fiozinho do borne negativo tu vai ligar em todos os resistores do outro lado. Isso se define paralelo. Esse desenho aqui eu fiz bem característico de uma ligação em paralela, né? A gente vai poder ver outros tipos de desenhos que o resistor vai estar em paralelo, mas vai mostrar de formas diferentes esse resistor em paralelo. Depois a gente vê isso aí lá em circuitos mistos. Aí eu coloquei uma fórmula para a gente saber a resistência equivalente desse circuito. A bateria ela enxerga, né, os resistores aqui com a mesma tensão e a corrente total, né? Só que para a gente conseguir, por exemplo, saber qual é a corrente que passa no R3, a gente vai ter que simplificar de novo esse esquema que a gente simplificou lá nos circuitos em série, para a gente conseguir, né, ter as tensões e correntes em cada um desses componentes. Aqui fica um pouquinho mais fácil, né, saber qual é a corrente em cada um deles. Mas a corrente total, para a gente saber de um cálculo só, a gente teria que fazer essa multiplicação aqui, né, que é a resistência equivalente, ela é igual, né, a R1 vezes R2, por exemplo, tu vai pegar duas resistências desse circuito, vamos pegar, por exemplo, R3 e R4, e aí tu vai fazer esse cálculo aqui, ó, R1, né, ou R3 vezes R4, dividido por R3 mais R4. Se tu pegar o R1 e R2 e fizer, vai dar no mesmo aqui. Se fizer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, também, eles estão em paralelos, né? Se tu fizer R2 com R3 também, se tu fizer R1 com R4, R2 com R4, qualquer um dos dois que tu pegar aqui vai dar. Mas a gente pode pegar esses dois primeiros para facilitar, ou pegar esses dois últimos aqui. Se tu fizer esse cálculo, tu vai transformar essa resistência numa só. Eu já fiz um circuitinho aqui, né, transformando aquelas duas últimas ali numa resistência só. Quando a gente faz ali o cálculo de 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20, a gente tem um resultado de 10 ohms. Então a gente simplificou uma casinha, né? Simplificamos uma resistência. E a gente faz isso novamente. A gente pega, né, o R6 e o R7 e calcula de novo ali pela tabela R vezes R sobre R mais R. E a gente vai ficar com um circuito menor ainda, né, com 6,667 ohms. Daí a gente vai fazer 20 vezes 6,6666 sobre 20 mais 6666. A gente vai ter um resultado de 5 ohms no total. Aqui a gente consegue descobrir, por exemplo, a corrente total do circuito, né? A gente vai lá usar a nossa lei de Ohm, né? Nossa tabelinha, né, para a gente saber, por exemplo, a corrente. A gente vai pegar a tensão, que é os 10 volts, e vai dividir pela resistência total, que é 5 ohms. Então vai dar 2 amperes ali, a corrente total do circuito. Quer ter certeza que vai dar 2 amperes? Vamos calcular aqui os 2 amperes. Vou colocar aqui então o nosso
amperímetro para a gente ter certeza. Vou colocar aqui o amperímetro e vamos dar um play no Proteus. Ó, 2 amperes. Deu menos 2 aqui porque na verdade ele está invertido, né? Eu coloquei ele na parte de baixo, na parte negativa, mas se eu colocar ele na parte de cima vai ser os 2 amperes, né? A única coisa que vai mudar é se eu começar a colocar ele aqui no meio. Aí aqui começa a mudar, porque esse aqui, ó, os 2 amperes, é a corrente total do circuito. Aí eu posso colocar ele aqui ou posso colocar ele aqui, né? É onde ele vai pegar todos os resistores. Se eu colocar ele aqui vai ser um valor, se eu colocar ele aqui vai ser outro valor, se eu colocar ele aqui vai ser outro valor, aqui vai ser outro valor, né? Aí aqui onde eu colocar esse amperímetro em série com meus resistores ou resistor, aí eu vou ter um valor diferente de corrente. Para isso que a gente simplifica o circuito para a gente poder calcular justamente isso. Aqui fica bem mais fácil de calcular a corrente, né? Porque como eles estão em paralelos, eu posso pegar, por exemplo, a lei de Ohm, né? Vamos lá arrastar a lei de Ohm para cá, fica mais fácil. Eu posso pegar a lei de Ohm, por exemplo, e fazer um cálculo. Ó. Eu quero saber a corrente do resistor 1, né? Que é I. Então eu faço 10 dividido por 20. Daí eu vou ter a minha corrente em cima do resistor 1. Aí eu vou lá e pego lá a nossa amiga calculadora e faço 10 por 20. Eu tenho 0,5 amperes em cima do resistor. Como meus resistores são iguais, eu não preciso nem fazer o cálculo para os outros, né? Porque a tensão vai ser a mesma e o valor do resistor é o mesmo, então eu vou ter 0,5 aqui, 0,5 aqui, 0,5 aqui, 0,5 aqui. Se eu somar essas correntes, 0,5 mais 0,5 mais 0,5, vai dar meus 2 amperes do total. O mais complicado do circuito em paralelo é a simplificação, porque tu tem que usar essa fórmula aqui, né, de 2 em 2, e aí tu vai eliminando casinhas, né? Tu elimina o último, geralmente eu gosto de fazer do final para o começo. Então eu simplifico o último, né? Sempre que tu vai ter 2 resistores de mesmo valor em paralelo, o valor equivalente da resistência desses dois é metade deles. Por exemplo, eu tinha dois resistores de 20 ohms, né? No circuito anterior ali, ó, eu tinha esses dois aqui que eu simplifiquei. Quando eu quero saber a resistência equivalente desses dois, é só dividir, se eles são iguais, né? Eu divido eles pela metade e eu tenho certeza que a resistência equivalente deles vai ser metade, ou seja, aqui 10 ohms. Então aqui 10 ohms. O que eu poderia fazer? Eu poderia simplificar esses dois aqui, que eu sei que é 10 ohms. Daí eu vou ficar com 2 resistores de 10 ohms. Né? Aí esse aqui não seria 6, esse aqui seria 10, esse aqui seria 10. Aí eu simplifico de novo, 10 com 10 dá 5 ohms. Por que aqui o meu deu 6,6? Porque eu resolvi fazer de 1 em 1, do começo para o fim. Né? Eu simplifiquei esses dois, deu 10. Aí depois eu simplifiquei 10 com 20, daí deu 6,6. Depois eu simplifiquei o 20 com 6,6, que deu 5. Espero que vocês tenham entendido um pouco desse paralelo. Em seguida eu vou fazer o circuito misto, porque daí basicamente todos os exercícios que nos são passados em aula ou até mesmo em prova são mistos os circuitos, né? E aí as formas de simplificação e de obtenção de valores de corrente ou de tensão começam a ficar um pouquinho mais confusas, porque a simplificação ela precisa ser bem feita para poder ter um exercício completo com os valores corretos. Valeu, pessoal!